E disse Jesus: eu sou o caminho. Você repete comigo. E disse Jesus: eu sou o caminho. Vamos ler aqui? Respondeu. Jesus respondeu: eu sou o caminho. Eu não vou fazer uma ministração expositiva. Eu gostaria de trazer uma ministração temática. E como é uma ministração temática, eu escolhi um título para essa pregação, para essa ministração. E o nome que me veio é O Caminho que Me Leva de Volta para a Cruz. E eu gostaria rapidinho de falar como eu cheguei nesse título. Porque é assim, quando você recebe uma oportunidade, seja para trazer um louvor, um salmo, uma ministração, você começa a conversar, pelo menos eu sou assim, acredito que os irmãos também, a conversar com o Espírito Santo. Espírito Santo, o que o Senhor quer ministrar à igreja? Eu não quero falar de mim. Eu não quero abrir aleatoriamente a Bíblia e achar ali um versículo que seja plausível e trazer da igreja. O que o Senhor gostaria que eu ministrasse? E me veio um nome, um título, e eu guardei. E no decorrer da minha semana no trabalho, eu estava indo de uma clínica, eu trabalho no hospital, de uma clínica para outra, no elevador, e no meu coração o Senhor falou assim: o caminho que me leva, que te leva, no caso eu, de volta para a cruz. O caminho que me leva de volta para a cruz. E meu coração ficou assim tão cheio, porque lembrar de cruz, é lembrar de sacrifício, é lembrar de Jesus. E vamos lá. A minha pergunta para a igreja, antes da gente começar, ou já começando, é: como que nós vemos, ou qual percepção que nós temos de cruz? Na nossa atualidade, a nossa percepção de cruz pode ser assim, ou pode ser assim, assim, assim. Tem mais uma? Assim. Ou assim. Quando a gente lembra de cruz, a gente lembra desse símbolo. E a gente carrega também esse símbolo. Traz uma mensagem. Só que a cruz, quando nos remota a Cristo, ela nos faz lembrar da cruz assim. Ou assim. A minha intenção não é chocar os irmãos com essas imagens. Apesar de que essas imagens é uma reprodução de Hollywood para nos fazer entender figuramente o que Jesus passou quando ele estava ali no Calvário. Isso aqui, eu acredito que não chega nem aos pés do sofrimento do nosso Salvador naquela cruz. A minha intenção não é chocar os irmãos, mas quando nós lembramos da cruz, a gente lembra que o nosso Senhor foi cravado ali, porque ele passou por zombarias, ele foi cuspido, ele foi maltratado. A palavra nos diz que ele levou muitas chicotadas. E as chicotadas, os chicotes, não era simplesmente um cinto. Eram coisas específicas, especiais para aquele propósito. Com garras, que quando encostava na pele, entrava na pele
E ao puxar, arrancava a carne, não só a pele. Então, a cruz nos lembra, ou é para nós também um símbolo de tortura, de muita dor, de humilhação, de vergonha, de martírio e de morte. Porém, o cristianismo nos faz ver a cruz como um símbolo de expiação, de perdão, de graça, de amor, de entrega, de religação, de conquista e não de derrota. A cruz passou de símbolo de maldição, de vergonha, de martírio, de zombaria, de humilhação, de morte, para redenção e para vitória. Quando a gente lembra da cruz, a gente não pode olhar para Jesus morto, e sim para um Jesus ressurreto. Um Jesus que tinha, como aqui, e a palavra nos diz, tinha uma mãe, tinha família, tinha amigos, tinha os seus mais próximos, tinha os seus discípulos, os seus apóstolos. E com certeza, essa mãe, esses amigos, essa família, olharam para a cruz e viram ela, naquele momento, como um lugar terrível, que na verdade era. Só que aqueles que vieram depois, foram entendendo, depois que ele ressuscitou, começaram a ver a cruz, não como um lugar terrível de morte, pelo menos não na lente cristã, lente de Cristo, visão nossa, mas sim como um lugar de redenção, de perdão, de vitória sobre a morte. Como o tema que eu dei a essa pequena ministração é o caminho que me leva de volta para a cruz, eu quero citar aqui alguns motivos que nos levam a nos distanciar dela. E para isso eu gostaria que colocasse no telão, por favor, para ficar mais fácil aqui, Provérbios 6, 16 a 35. Diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Além do provérbio que eu citei e o que está escrito, eu gostaria de citar mais 2 pontos. E esses 2 pontos são, assim, cruciais. Vocês perceberam que no provérbio que estava escrito, que a gente leu no começo, tem muitas coisas que o Senhor detesta, que Ele não aceita, que são desagradáveis. Esses são uns dos motivos que nos podem levar a nos afastar da cruz. Um outro ponto é chamado de, eu chamei de rebelião. Em Números 16, versículo 1, versículo 2. Está escrito assim: Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filho de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Rúben. E eles se rebelaram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes reconhecidos da comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio. Bota o 11 para mim. Deixa aí. Rebelião. A palavra nos revela lá no Velho Testamento, lá no
na verdade. O povo hebreu, o Senhor tinha levantado Moisés e Arão para tirar o seu povo do Egito e caminhar pelo deserto e ir em direção a Canaã, a terra prometida, amém? Só que, enquanto eles estavam no deserto, o Senhor separou para si aquele povo, o povo hebreu, que hoje nós conhecemos como povo judeu. É um mistério porque o Senhor separou esse povo, mas Ele separou e Ele ama. E enquanto eles estavam no deserto, o Senhor começou a estabelecer regras, estabelecer leis. E Ele começou a organizar os levitas, organizar as tribos, até a maneira onde eles tinham que fazer seus acampamentos. E é curioso que eu estava estudando a respeito, e se nós tivéssemos, naquela época, tivesse um drone de cima, dava para ver que a organização do tabernáculo, onde ficava a Arca da Aliança, e os acampamentos, formato de cruz. Interessante isso. E nós vemos aqui que o Senhor estabeleceu também um líder para essa congregação gigante que saiu do Egito. E esse líder foi chamado de Moisés, nós conhecemos a história dele. E junto com ele, Arão, seu irmão. E aqui, como nós começamos a ler, diz que Corá se levantou junto com outros para poder colocar a liderança de Moisés e Arão em xeque. Eles não estavam de acordo com a liderança que estava estabelecida naquela congregação. Só que o que eles não obedeceram ou não observaram e se esqueceram, isso nos leva a olhar para nós também, é que quem estabeleceu as leis e as regras dessa organização não foi Moisés e não foi Arão, foi o próprio Deus. Porque enquanto eles estavam no deserto, o Senhor estava organizando o seu povo, como eles tinham que andar, como que eles tinham que proceder, como que eles tinham que guardar a alimentação, quais dias que eles tinham que guardar a sua alimentação. Glória a Deus, aleluia. O Senhor começou a organizar e foi Ele que estabeleceu as regras. Não foi o homem, não foi Moisés que falou assim: olha, eu estou aqui e eu sou o chefão e é comigo. Não. Então, a rebelião, quando no meio do povo que foi comprado pelo sangue de Jesus na cruz, isso no nosso tempo, começa a surgir desunião, competições, comparações. Isso aqui é muito sério. Comparação é um câncer dentro da igreja. Se você tem um dom, e todos aqui têm dons e talentos que o Senhor deu, e o que o Senhor te deu é teu. Ninguém toma. Pode ser que a irmã do lado tenha um dom, um talento semelhante ao seu. Só que a maneira como Deus te usa, ela é individual. E como usa a irmã do lado, também é individual. Não significa que se você tem uma oratória mais bonita, ou se tem um melisma mais bonito, ou uma voz que é contralto, ou uma voz que é soprano, você, quando eu falo você, eu me incluo no meio, tá bem? É melhor do que a irmã do lado, do que o irmão do lado. Aleluia! Como nós já sabemos, estamos cansados de saber, nós somos membros do mesmo corpo, e esse corpo é de Jesus. E não tem como o dedinho mindinho na mão ser igual ao dedão do pé. E eu te digo uma coisa: sem o dedão do pé, eu não tenho equilíbrio direito para andar, eu preciso do meu dedão do pé. E se eu não tenho o meu dedão da mão, fica difícil segurar um copo. Então, tanto um como o outro é importante. Aleluia. Então, quando no meio do povo de Deus, eu não estou falando do mundo lá fora, porque do mundo lá fora, trate o mundo lá fora, dentro da igreja. Quando começa a ver esse tipo de coisa, comparações,
não se mantém de pé. Então a rebelião é um câncer. Tudo que nós citamos, tudo que eu citei aqui, é tão perigoso que pode levar alguém para longe da cruz. Porque quando você e eu, nós fomos tocados por Deus através do seu Espírito, Ele nos remontou para a cruz. Eu não sei explicar, mas é algo assim realmente sobrenatural. Porque quando o Espírito Santo toca e a gente entende a mensagem, e a mensagem começa a entrar dentro da gente e começar a mudar algumas coisas. Aleluia. O Espírito Santo, a palavra diz que ele veio para revelar Jesus. Então a gente começa a olhar para Jesus e a gente começa a olhar para o sacrifício que ele fez na cruz. Do sacrifício que ele fez na cruz. E a gente começa a se apaixonar por Jesus. A gente começa a ver as coisas de outra forma. Se a gente mentir, a gente não tem esse desejo mais de mentir. Glória a Deus, aleluia. Se a gente tem alguma rixa, algum problema com o irmão, com o parente, a palavra ela vai entrando dentro da gente e a gente vai entendendo que Jesus, ele não morreu para a gente continuar igual. Ele morreu para a gente ficar parecido com ele. Isso nos leva para pertinho dele, para pertinho da cruz, para os pés de Jesus. Só que quando a gente começa a viver esse tipo de comportamento dentro da igreja, isso vai nos distanciando da cruz, vai nos levando para longe de Jesus, e o Espírito Santo vai se acostumando. E a gente vai se tornando um Corá, levantando falso, mentindo, criando facções, começando a fazer comparações. Por que ela faz, por que eu não posso fazer? Por que ele faz e eu não posso fazer? Por que ele está nesse lugar se ele chegou agora e eu estou aqui há tanto tempo? Por quê? Por quê? Isso vai nos levando para mais longe da cruz. E é tão perigoso. A rebelião é um câncer que vai se alastrando e vai crescendo de tal forma que ele pode nos levar a nos tornar um apóstata. E o que é um apóstata? Eu procurei. O termo deriva do grego apostates, que quer dizer literalmente um rebelde. Aquele que não só rejeita publicamente a fé professada, como também negará deliberadamente toda a verdade que crê. A pessoa começa a se tornar tão fria, tão fria, tão fria. Começa a ver as coisas como que as coisas de Deus, aquilo que ele creu lá quando estava nos pezinhos da cruz, não faz mais sentido, é igual, é indiferente. E a apostasia é o último ponto de uma pessoa. Porque um apóstata, quando nega a sua fé, na verdade ele está negando o Salvador que o salvou. E o apóstata, ele já perdeu a salvação. Porque não tem como ser salvo sem o Salvador. Se eu não reconheço que as coisas de Deus são santas, que Jesus é o centro, que Jesus é o principal, que eu tenho que andar segundo aquilo que Ele me ensinou e me ordenou, e eu começo a me afastar da cruz, eu vou me tornando um apóstata. E se eu me afasto da cruz de Jesus, onde Ele é
Eu me torno um apóstolo? Eu estou negando o sacrifício que ele fez, eu estou negando ele mesmo. E a palavra também nos diz que não há outro mediador entre Deus e o homem. É só Jesus. E se eu não estou nem aí para Jesus e as coisas dele, eu estou apostatando na minha fé. E a apostasia leva, tanto literalmente como espiritualmente, à morte. O segundo ponto que eu quero também enfatizar aqui é a fraqueza espiritual. Quem nunca passou por fraqueza espiritual? Eu já, irmãos. Sabe por quê? Porque a gente passa por situações diversas na vida. Muitas das vezes a gente está no ápice, está tudo bem. Sabe? O dinheiro está entrando, a gente está conseguindo pagar as contas, está conseguindo economizar alguma coisa, a gente está conseguindo viajar. Em casa está tudo tranquilo, está tudo bem. Os filhos estão comportados, estão abastecidos. O esposo está tudo bem. Harmonia dentro do lar. A gente está no ápice lá em cima. Mas sabe? No mundo tereis aflições. E a vida do crente é assim, é um alto e baixo, um alto e baixo. E às vezes a gente está lá embaixo e a gente começa a oscilar. Sabe quando em casa não está bem? Quando os filhos, ao invés de seguir um caminho junto com você, aquele que você ensinou, começa a andar por outros caminhos e você começa a se desesperar e as coisas não estão bem com seus filhos ou com seu filho. Sabe quando você tem o seu esposo ou a sua esposa e por momentos estava tudo legal, mas de repente começa a aparecer algum tipo de problema, seja ele de qual origem for. E você se vê impotente de poder resolver, porque nem sempre a gente consegue resolver com diálogo, nem sempre a gente consegue resolver com comportamento, nem sempre a gente consegue resolver com as nossas próprias forças, porque a gente é limitado, porque depende também do outro e não só de você. E a gente está aqui embaixo, sabe? Às vezes a gente tem algum parente em casa que é um deficiente físico e precisa muito de ajuda e você não está vendo como pode ajudar. Ou a gente tem um parente que tem algum problema de vício, de dependência química. E você se vê impotente diante da situação e você não pode fazer nada, a não ser esperar em Deus, orar, jejuar e esperar em Deus. E as coisas não estão bem, estão lá embaixo. Você começa a se sentir fraco na fé. A fraqueza espiritual ela é realidade na vida do crente. Só que existe um perigo na fraqueza espiritual. Ela é legítima, ela pode existir porque nós somos seres humanos. Aleluia. Santo Senhor. Eu quero dizer para vocês 3 coisas que são extremamente perigosas quando você está no momento de fraqueza espiritual. Primeiro ponto, você não quer orar mais. Você não tem vontade de orar mais. Não é que você não tenha forças, você não tem vontade de orar. Segundo ponto, você não sente vontade de congregar. Não é que você não tem condições de chegar até a igreja e se reunir com os irmãos, é porque você não tem vontade de congregar. É um perigo a fraqueza espiritual. Terceiro, e culminante isso aqui, irmãos, você não tem mais prazer nas coisas de Deus. Às vezes você chega ao ponto de não ter prazer no próprio Deus. Sabe por quê? Porque você
questionar Deus. O perigo da fraqueza espiritual, o ápice dela, é a gente correr o risco de não querer, não desejar mais Deus. E quando isso acontece, eu espero que isso nunca aconteça com ninguém aqui. A gente corre um sério risco, irmãos. Porque se nós não temos Deus, nós não temos nada. A gente sabe que existe atividade, amém? Pai, Filho, Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que quando Jesus voltou do Pai, Ele deixou aqui. E Ele está aqui. Aleluia. E Ele faz morada em todos aqueles que um dia receberam a Jesus. Agora imagine, a gente está tão fraco que a gente não sente o desejo de estar ali. A gente não sente o desejo de ouvir, de sentir o afago. Porque o Espírito Santo é aquele que ministra em nós tudo aquilo que nós aprendemos. E tudo que Ele nos ensina é bom. Tudo que Ele nos dá é amor. Ele nos direciona para Jesus, para a cruz. E se eu estou tão fraco que eu não quero nada com Deus, o Espírito Santo não está mais operando na gente. Porque a palavra nos diz que se nós nos achegarmos a Deus, Ele se achega a nós. Aleluia. Mas o que acontece se a gente se afastar de Deus? Ele vai ficar ali, ei, Elisete, vem cá, Elisete. Ele é Deus. Aleluia. Sou eu necessitado. Sou eu pecador. Sou eu que estou me afastando. Ele fica no lugarzinho dele, aqui esperando, ó. Aqui. Mas eu estou. E daqui a pouco eu estou muito longe da cruz de Cristo. A fraqueza espiritual também é muito perigosa. Ela é fatal. Eu queria abrir um parênteses aqui, um parênteses, para falar algo aqui que é algo muito corriqueiro na nossa vida, algo que a gente usa muito. Eu, por exemplo, sou culpada também. A gente tem o hábito de usar um versículo que já se transformou no jargão, que está em Lucas 9:23. Quando a gente está com algum tipo de problema, seja ele de qual espécie for, seja ele na família, no trabalho, no relacionamento, nas finanças, a frase que a gente usa é: cada um tem a sua cruz para carregar. A gente olha para aquele problema, para aquele indivíduo, ou para o problema que a gente tem e diz: ó, essa aqui é a minha cruz. Quem nunca? Eu já. Ou eu tenho um parente que ele no mundo é carne de pescoço. E não tem como eu me separar, porque a gente vive ali juntinho e eu tenho que carregar essa cruz. Essa é a minha cruz. Só que no meu entendimento, eu analisando, o versículo onde Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-lhe, se refere ao sofrimento, às perseguições, aos impedimentos e riscos que podemos passar, nós podemos passar, por causa do compromisso verdadeiro que nós temos com Deus, por estarmos até dispostos a morrer por causa de Jesus e não por causa das nossas dificuldades.
não por causa daquele ente que está causando algum tipo de empecilho na nossa vida. Esse versículo é muito mais profundo. E a gente tem usado de uma maneira pejorativa e de uma maneira simplória. Isaías 53, 4 vai dizer assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Aleluia. E a gente pega a cruz e diz assim: olha, é o meu parente que me traz problemas, essa é a minha cruz. É o meu problema financeiro, essa é a cruz que eu tenho que carregar. É o meu chefe no trabalho, ou essa é a minha cruz. Onde ele está dizendo em Isaías 53 o que significa a cruz. E olha que Isaías profetizou Jesus 700 anos antes. Ele já estava apontando para Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz. Então, o meu intuito hoje não é chocar os irmãos com as imagens que foram mostradas aqui, mas que a gente lembre o que significa a cruz. Aleluia. A gente pare de usá-la de maneira simplória. Eu mostrei algumas imagens aqui com camisa, com pingente, com adesivo no carro. Tudo isso é lindo e legítimo, porque ela transmite uma mensagem. Ela diz para você: olha, para os outros, eu não tenho vergonha da mensagem da cruz. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Mas ela vai muito mais além do que um adesivo ou um pingente no pescoço ou uma faixa na cabeça. A cruz de Cristo é o lugar da redenção. É o lugar onde Ele pegou o seu pecado e o meu pecado e cravou naquela cruz e disse: olha, está consumado, está pago. Você não deve mais nada. Eu assumi isso por você. Eu paguei. Então a cruz de Cristo é muito mais profundo do que um simples símbolo, ou numa catedral de uma igreja, ou um adesivo no carro, ou um jargão que a gente usa para explicar para alguém: eu tenho um problema e não posso me livrar dele. Fecha o parênteses. Quando a gente vê no início da criação, que em Gênesis 3, de 17 a 24, o homem peca contra Deus. E isso resultou em um afastamento. Quando Eva pega o fruto, e quando Adão escolhe comer do fruto, isso automaticamente criou uma ruptura e um afastamento de Adão, de Eva, do homem de Deus. Quando a gente caminha no Velho Testamento, e é importante a gente ler o Velho Testamento, porque é assim que a gente vai entender toda a história, da onde que nós, na verdade, viemos. E é importante a gente conhecer o Velho Testamento. E se a gente passear lá, a gente vai ver que o povo de Deus, aquele povo que foi escolhido, reservado, ensinado, protegido, organizado, eles conseguiram sair do deserto, eles atravessaram o Jordão, eles começaram a conquistar as terras que na verdade já eram deles. E à medida que eles iam entrando e os mais velhos iam morrendo, houve uma época que a palavra vai dizer que eles não conheciam mais a Deus. Por quê? Porque os velhos
novos, acredito que iam passando até o momento que ele não começou a falar mais de Deus para a próxima geração. E a gente vai ver que o povo, eles iam, a ordem de Deus é, olha, entra numa terra e não se misture com os estrangeiros. Por quê? Porque lá havia idolatria, adoração a outros deuses. Não se misture. Só que o povo selecionado de Deus, e nós também somos assim, eles começaram a desobedecer e a se misturar com os outros povos, e automaticamente vinha idolatria a outros deuses, a lascívia, a prostituição. E isso também é um motivo de afastamento de Deus muito grande, trazendo para os nossos dias, não é diferente. Nós ensinamos aos nossos filhos o caminho que deve andar, o caminho que deve andar, que é o próprio Cristo. E corremos um sério risco se nós não ensinarmos bem aos nossos filhos. Da próxima geração, ou talvez pulando a próxima da próxima, não conheceu o Evangelho de Cristo. Isso é muito perigoso e isso resulta num afastamento total da cruz de Cristo. Há uma verdade descrita em Romanos 8, 35, 38 e 39 que eu gostaria de ler. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. 38. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E isso é uma verdade. Agora põe para mim Isaías 59, 1 a 2. A não ser vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Contudo, as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados condenaram de vocês o rosto dele. Por isso, ele não os ouvirá. Há uma verdade em Romanos, e é muito lindo. O que me separará? O que me separará do amor de Deus? Será as profundezas? Será a vida? Será os anjos? Será nada? Diz Paulo. Mas Isaías também tem um adendo. Há uma coisa que pode nos separar do amor de Deus, Isso se chama pecado. A única coisa que pode nos separar do amor de Deus, da presença de Deus, é o pecado. Porque assim, Deus ama, Ele continua amando. Só que o amor não vai fazer com que Deus não aplique a sua justiça. Ele é amor e Ele é justo. Glória a Deus. Eu posso amar muito o meu filho e vou continuar amando o resto da vida. Porém, isso é só um exemplo. Se ele, porventura, ir ali fora e resolver matar alguém ou assaltar alguém, vai ter que ser cumprido nele a justiça. Eu não vou deixar de amá-lo, mas eu vou concordar que a justiça seja feita. Então, nada pode nos separar da presença de Deus. A
a não ser o pecado. E pecado aqui, irmãos, não entenda como uma coisa assim, porque nós todos somos pecadores. Nós nascemos, como descendência de Adão e herdamos dele o pecado. Porém, a Bíblia nos diz que houve o primeiro Adão e o segundo Adão. Assim como o pecado entrou no mundo através de Adão, a salvação, a força de combater o pecado entrou através de Jesus. Não é que nós sejamos super mulheres e super homens porque somos cristãos e temos Jesus e o Espírito Santo, que a gente não vai pecar mais. Porém, o pecado aqui significa iniquidade, ser um iníquo. E o que é ser um iníquo? É aquele que não deixa de pecar no mesmo pecado. O iníquo é aquele que sabe que está pecando, sabe que Deus abomina aquilo, que Deus não se agrada daquilo, mas continua pecando, fazendo sempre a mesma coisa. Isso é um iníquo, é desse pecado. A iniquidade faz separação entre Deus e o homem, porque ele não se agrada. Ele não se agrada. Se ele é santo, e ele diz que nós também devemos ser santos, porque o nosso Deus é santo, e santidade exige muito de nós. Jamais seremos plenos, a não ser quando tivermos um corpo glorificado semelhante ao nosso Senhor. Mas enquanto estivermos nessa terra, temos que procurar a santidade, procurar nos limpar dia após dia, nos livrar desse mal que é a iniquidade. Procurar sermos brancos como a neve. Aleluia. Se o nosso Deus é puro, é limpo, é santo, como que ele vai aceitar uma pessoa que não deseja ser tão limpo, tão santo como ele? Que o nosso serviço, o nosso trabalho, o nosso caminho nessa terra, até que Jesus venha nos buscar, é procurar ser santo. E santidade tem a ver, muito a ver, com separação. É tudo, na verdade. É como se nós estivéssemos nesse mundo, nessa cúpula chamada Terra. E o Senhor fosse ali e pegasse a irmã Jaira, abrisse aqui uma outra cúpula no outro mundo e botasse a irmã Jaira no seu lugar aqui. Irmã Michele, seu lugar é aqui. Aleluia. Beyoncé, você está no mundo, mas o seu lugar é aqui. Glória a Deus. A gente está no sistema mundo, no planeta Terra, porém a gente não pertence a este mundo. A gente pertence a este mundo. Aleluia. Separação, santificação. E nesse mundo aqui nós somos perfeitos, mas procuramos a perfeição, a santidade todos os dias. Porque todo dia a maldade vem, o desejo de pecar vem, as oportunidades de pecar vêm. E nós não somos super poderosos, porém Deus nos deu o Espírito Santo e é Ele que nos faz ter força e capacidade para vencer o pecado todos os dias. O amor de Deus, o pecado ele afasta, mas o amor de Deus ele aproxima. O amor de Deus une. Aleluia. O amor de Deus abraça. Sabe, irmãos, às vezes a gente está numa situação que a gente não vê escapatória. E a gente parece que está perdido, está em outro planeta, porque a gente não consegue resolver as nossas coisas. E a gente entra nessa porta ali e espera encontrar um lugar que nos abraça. E nós encontramos esse lugar. Encontramos pessoas dispostas a abraçar. Que se importam em te ouvir. Vocês estão me entendendo? Vocês estão ouvindo? Glória a Deus. Aleluia. Às vezes,
Tem pessoas que não conhecemos que entram aqui precisando disso, porém tem pessoas que caminham do seu lado há anos precisando de uma graça, precisando de um afago, precisando que você carregue-a ou carregue-o, porque ela está fraca. Ela está como um soldado ferido num campo de batalha e está precisando de uma pessoa que coloque nas costas e caminhe com ela. Aleluia. Infelizmente acontece também no âmbito da igreja que alguns caminham com você, tentam te ajudar, mas por algum motivo, sabe Deus o quê? Eles optam por te deixar no campo de batalha e seguir sozinho, e você fica para trás. Isso é muito dolorido, é muito doloroso. Isso não pode existir na igreja do Senhor, na igreja que está aos pés da cruz. Se eu entrei numa batalha junto com alguém, eu vou com esse alguém até o fim. Eu posso sangrar, eu posso estar debilitado também, mas se eu entrei, eu vou até o fim. O amor de Jesus nos aproxima, mas a iniquidade, ela faz separação entre o homem e Deus. A nossa realidade atual, na forma em que o sistema desse mundo anda, como ele está. Vocês já pararam para, com certeza, todo mundo aqui é conectado à internet. Vocês já pararam para observar como é que o mundo está? Como é que o Brasil está? Eu não digo nem daqui, não, estou dizendo Brasil. Aqui, hoje eu fui com a minha filha no supermercado. Pelo menos umas 3 pessoas. Eu não quero ser aqui má com alguém, mas a Bíblia nos diz o quê? Que o Senhor fez homem e mulher. Mulher e homem os fez para ser um e caminhar, certo? Isso nas minhas palavras. Só que hoje, assim, você anda na rua, eu acho que de 10, pelo menos uns 5 não andam dessa forma. E o mundo está desse jeito. E ai de nós se falarmos alguma coisa. Então, se a gente não nos conscientizar que precisamos recalcular algumas rotas e viver de fato o que temos aprendido domingo após domingo, terças após terças, anos e após anos, corremos um sério risco de sermos exortados como a igreja de Éfeso foi em Apocalipse 2. Uma igreja que estava fria, uma igreja que deixava assim os seus soldados, companheiros para trás. Uma igreja que esqueceu o primeiro amor, e a gente não pode esquecer o primeiro amor que começou lá na cruz. Aleluia. A gente não pode esquecer. Essa é a nossa essência, a nossa raiz. E o afastamento da cruz, do lugar de perdão, do lugar de
Jesus, ele exorta, e a gente corre. A igreja atual corre sérios riscos de ser exortada por Jesus também dessa forma. E seria muito, muito ruim. Porque exortação é algo que choca, é algo que te balança, é algo que te envergonha. Se eu chego para o meu filho ou minha filha e chamo atenção, eles vão me obedecer, eles vão me ouvir, mas com certeza dentro deles, eles vão sentir vergonha. Se algum irmão, alguma irmã chegar para mim e falar, Elisete, olha, eu vou acatar, mas eu vou sentir vergonha. E se Jesus chega para a igreja de Berna e diz, olha, assim não, vocês estão fazendo isso errado, vocês estão andando de uma forma como eu não gosto, uma exortação assim de Jesus seria muito, muito vergonhoso. Então, o afastamento da cruz de Cristo pode também nos levar à unidade. Já que a gente, que eu falei aqui sobre aquilo que nos afasta, eu também quero falar daquilo que nos aproxima de volta para Cristo. A primeira, Provérbios 14, 12, é reconhecendo, primeiro ponto, reconhecendo que qualquer outro caminho, por mais que pareça perfeito, será um caminho de morte. Então, meu Deus. Segundo, aceitar a nossa total dependência do Espírito Santo. Aleluia. Por quê? Porque sem Ele a gente só vai fazer coisa errada. Dentro de nós tem uma luta constante. E a Bíblia fala que é carne contra o Espírito, carne contra o Espírito. E a carne, ela clama por fazer aquilo que é desagradável a Deus. Todo tipo de coisa. Eu tenho que buscar sempre a presença do Senhor e entender, esteja eu fraca na fé, esteja eu passando por dificuldade, esteja eu em qualquer situação que me debilite, eu tenho que aceitar, não entender, aceitar que sou totalmente dependente do Espírito Santo. Terceiro, não permitir, por mais que seja difícil, o que me aproxima de volta para Cristo. Não permitir, por mais que seja difícil, que toda e qualquer dificuldade me tire do foco e da centralidade de Jesus. Como está escrito em João 14,6, Colossenses 1, 15 e 16. Meus irmãos, eu amo falar de Jesus. Ele é o nosso Salvador. E eu falei aqui muita coisa. E eu acredito e eu espero que vocês tenham ouvido, ou entendido o que foi ministrado até agora. Amém. Só que eu quero perguntar para vocês, é uma pergunta retórica. Quem é Jesus para você? Olha para dentro de você e responda para si mesmo. Quem é Jesus para mim? Quem é Ele? A Bíblia diz, e eu creio, em João 6,35 ele diz, eu sou o pão da vida. Em João 8,12 ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 11,25 ele diz, eu sou a porta. Em João 14,16 ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Em João 3 ele diz, eu sou o bom pastor. Aleluia! Em Mateus 16, 15 e 17, Pedro vai dizer, tu és o Filho de Deus. Glória! Aleluia!
diz: o bom profeta, o bom professor, o rabino, o mestre, quem é ele para você? Aleluia. Jesus é aquele cara bacana que a gente dobra os nossos joelhos e fala assim: Jesus, olha, o Senhor é o cara. O Senhor é bom, mestre, é meu parceiro, é o meu amigo. Assim, ó. Quem é Jesus para nós? Nós estamos banalizando Jesus, estamos banalizando a cruz. A gente está vendo a cruz, esse sacrifício, como algo da história que aconteceu e hoje, ó, muitas das vezes, quem é Jesus para nós? Eu quero dizer que o caminho através da via dolorosa até a cruz foi feita por Jesus. E o caminho de volta para a cruz continua sendo através de Jesus. João 10, 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aleluia. Eu sei que a vida nessa terra muitas das vezes é dura. Para uns um pouco mais, para outros um pouco menos, mas continua sendo dura e para alguns até insuportável. Mas o crente, o cristão, o que realmente entende o sacrifício de Cristo, recebeu Jesus e começa a andar segundo os seus mandamentos, as suas diretrizes, é como se fosse essa molinha aqui. Essa mola. Vem as dificuldades, os problemas, o dedinho ali, as provações, e vai só amassando a gente, vai só colocando no chão. A gente vai ficando ali oprimindo muita carga, só que o crente, depois que está apertado, através do poder que emana do céu, Aleluia. ele volta Glória a à Deus. sua origem. Isso, irmãos, é o que chamamos de resiliência. O crente, ele tem que ser resiliente. Aleluia. Ele passa pela prova, ele caminha na prova, seja ela qual for, seja perca de um ente, seja ela de qual origem for. Ele pode até estar apertadinho, quase não suportando, mas vai chegar um momento que ele volta Glória a à Deus. sua origem. Aleluia. E ele continua caminhando. E ele não vai continuar caminhando sem aprendizado. Ele aprendeu naquele processo todinho ali. E ele vai voltar ainda mais forte à posição, à essência que ele é. Jesus hoje te diz, igreja, você é minha ovelha. Aleluia. Você conhece a minha voz. Eu inaugurei a cruz para te dar livre acesso a Deus. Eu quero te conduzir de volta ao primeiro amor. Quero te levar da cruz, mas não da cruz de madeira, não da cruz do Calvário, mas daquilo que ela significa. O lugar onde eu tomei todas as suas dores, todas as suas transgressões, Aleluia, Jesus. todos os seus medos. Travei ali, naquele lugar de perdão. Não no lugar de vergonha, não no Gólgota. Eu não quero que você se lembre dessa cruz, mas da cruz que te religa a Deus. Aleluia. A cruz que te deixa seguro, no lugar de perdão. É dessa cruz que eu quero te levar. Foi lá que Deus nos perdoou.
Foi lá que Deus nos deu livre acesso. Então a cruz, irmãos, é o lugar de entrega, de vitória, de perdão. Billy Graham disse certa vez: Ele te amou o suficiente para permanecer na cruz. Aleluia. Ele nos amou o suficiente Glória. para permanecer pregado naquela cruz. Ele tinha poder para mandar legiões de anjos e acabar com tudo e com todos e começar de novo do zero. Mas Ele nos amou de tal forma que Ele decidiu ficar pendurado naquela cruz até a morte. E Ele diz também, Billy Graham: eu não posso provar Jesus pela ciência, mas eu posso prová-lo pelas inúmeras vidas que Ele transformou durante esses séculos. E eu também posso provar, diz Billy Graham, porque em meu coração eu não digo, eu acho, eu espero. Ele diz, eu sei. Eu sei. Não é ciência que tem que provar alguma coisa. Eu sei que é Jesus, o meu Salvador, o meu Redentor. Com a permissão do pastor, eu gostaria que a igreja ficasse de pé. Eu queria, de coração, se de alguma forma essa mensagem, a mensagem que nos ensina o que pode nos afastar da cruz, mas também essa palavra que nos mostra como voltar para a cruz. Se porventura essa